Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar minha saudação aqui também para os internautas que estão sempre ligados aqui na programação da Igreja Evangélica Pentecostal Betânia. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida no nome do Senhor Jesus. Que você seja alcançado também, assim como já foi pela manhã, todos nós fomos, pela poderosa palavra de Deus. Hoje, debaixo da autoridade de Deus e da orientação também do pastor Ducler de Oliveira, nós então fizemos um trabalho de evangelização. Não fizemos nada de mais, né? Fizemos a nossa obrigação. E doravante, com a graça de Deus, nós vamos, logicamente que eu sempre estou pedindo aqui autorização para o pastor Ducler, não é? Mas a gente está se disponibilizando para fazer a obra de Deus. E pode ter certeza, irmãos, que Deus vai dar um resultado. Pode ter certeza. Deus vai dar o resultado. Eu não sei quando, a gente vai... É o que Deus falou hoje aqui. Eu gosto de ouvir essas palavras assim, sabe? É muito bom, não é? Fica pensando que você vai fazer uma campanha de uma semana e que vai resolver tudo na sua vida. Não, se não resolver, você faz mais 7. Não é? Faz 14, faz 21. Eu gosto muito dessas palavras. Porque a vida da gente, enquanto a gente estiver nesse mundo aqui, a gente vai ter que tocar a vida, vai ter que orar, vai ter que ler a Bíblia. Não tem essa, entendeu? A gente pode fazer uma campanha, pode fazer, entendeu? Amém. Mas não quer dizer que fez essa campanha e que tudo está acabado. Não. A gente tem que ter solução de continuidade na vida da gente. Então, nós pudemos aqui fazer um trabalho de evangelização que eu entendo muito, muito interessante, não é? Muito interessante. Saímos aqui por volta das 15h30, voltamos aqui por volta das 18 horas, às 15 para 6, assim. Voltamos aí e deu para fazer bastante coisa, né? Estávamos aí com o Guilherme, a irmã Sueli, a serva de Deus, a irmã Sueli. Eu estava no ônibus, eu peguei o ônibus, daí eu estou lá sentado assim, e aí eu ouvi uma voz, pastor de Jalba, homem de Deus. Eu falei, meu Deus, quem é? Era o irmão Fábio, o irmão Fábio que trabalha na empresa, né? Na empresa. Aí, de repente, o irmão Fábio falou, ô, pastor de Jalba, está subindo mais um aí, ó. Irmã Sueli. Eu falei, poxa, esse ônibus aqui é só da Igreja Betânia? A Igreja Betânia está bem representada aí, irmãos. Então, foi uma bênção, graças a Deus. A Maria Eduarda também, né? Maria Eduarda estava. Foi uma bênção, né, Maria Eduarda? Não foi uma bênção? Foi uma bênção poder entregar folhetos, convidar as pessoas. Ah, sim, o irmão, logicamente, o irmão Gessé, não é? Irmão Gessé, saímos aí e pudemos falar do Senhor Jesus. E com a anuência do pastor, domingo próximo, eu já falei com o senhor, logicamente, se o senhor tiver alguma recomendação diferenciada disso, a gente está aqui para obedecer. Então, domingo vai ter a reunião de obreiros, não é, pastor? Depois da reunião de obreiros, a gente pega um pouco de folheto e sai por aí, vamos entregar, quer dizer, as pessoas que estiverem disponibilidade, né? Tiver disponibilidade, a gente vai pegar mais folheto e vamos sair por aí, pegar esse hábito de fazer a obra de Deus. E no momento de Deus, Deus vai fazendo as coisas para a glória do seu nome. Ah, e tem uma recomendação para o senhor. A gente passou numa casa e entreguei lá um folheto para um senhor. Daí ele falou, eu conheço muito bem o vosso líder, viu? Fala para ele que eu estou mandando a saudação para ele, que eu sou da Igreja Brasil para Cristo, né, Maria Eduarda? Elvio. Isso, Elvio, do Brasil para Cristo. Eu conheço muito tempo o pastor do Clérvio. Manda minha saudação para ele. Elvio. Ele era filho do Galo, foi o tesoureiro do Brasil para Cristo lá na Tuiuti, 1547. O senhor quer falar aqui? Ah, é? Então ele mandou a saudação para o senhor. Eu estava esquecendo, pastor do Clérvio. Ele, desculpe aí os queridos aí da internet e os amados irmãos também. Nós somente estamos compartilhando aqui
alguma coisa que Deus está fazendo. Deus está fazendo. Amém, amados? Viu? Viu, pastor? Então eu só gostaria de deixar esse registro. Ele pediu, e eu lembrei agora de que ele mandou essa saudação ao Senhor, né? Essa saudação. Meus irmãos, vocês vão lembrar muito bem, nós estamos concluindo hoje um sermão com base no Salmo 117, versos 1 e 2. Versos 1 e 2. Com a ajuda de Deus, nós vamos terminar esse sermão hoje, nós vamos terminar, não é? E nós vamos começar uma série de outros sermões em torno de um outro assunto que no domingo que vem, com a graça de Deus, nós vamos estar falando. Salmo 117, versos 1 e 2. Queremos dizer aos irmãos também que lá na liberdade também Deus tem abençoado. Está abençoando lá na liberdade. Temos tido cultos lá abençoados também, né, pastor Lorival? Não é? Debaixo da autoridade do pastor Ducler, pastor Lorival, pastor Ducler Júnior, nós estamos lá, irmanados com os irmãos. Nós temos lá o nosso período de oração, temos lá, não é? Feito lá um período de oração, e também uma distribuição também de panfletos, e enfim, e vez ou outra Deus tem trazido pessoas lá. A obra é de Deus, a obra é de Deus, e Deus tem nos abençoado, não é? Tem nos abençoado. Salmo 117, versos 1 e 2, agora sim, feitas essas considerações, eu peço com a anuência do pastor que a igreja fique em pé, por favor. Que a igreja fique em pé. Eu vou ler aqui os versos 1 e 2 do Salmo 117, e nós, com a ajuda de Deus, pretendemos concluir este assunto hoje. Todos acharam? Digo amém? Amém. A epígrafe do texto fala que Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Diz assim a palavra santa de Deus: louvai o Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Podeis assentar, irmãos. Podeis assentar. Abaixe um momento a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração com você, no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora pela tua igreja. Eu oro aqui pela vida do teu ungido, pastor Ducler, a missionária Ângela. Eu oro por todos os pastores obreiros dessa igreja e por toda a membresia da igreja, por aqueles que por motivo de força maior não puderam estar hoje, mas que o Senhor esteja fazendo aqui um grande despertamento no meio do teu povo. Desperta a minha vida, desperta a nossa vida, para que nós possamos estar um pouco mais disponíveis para fazer aquilo que podemos, aquilo que é recomendado pela tua palavra, que nós o façamos. Vem falar conosco através da tua palavra nesta noite. Fala, meu Deus, que a tua palavra esteja propiciando, ó Deus, um avivamento e uma reestruturação, ó Deus, de valores internos da nossa vida. Ó Deus amado, fica conosco, abençoa todos aqueles que estão ligados também na internet, e o Senhor conhece a necessidade de cada um. É assim que oramos no nome de Jesus, e quem crê diga amém. Graças a Deus. Então o tema que nós começamos a abordar, em torno do Salmo 117, versos 1 e 2, é dedicando a Deus um sincero louvor. Dedicando a Deus um sincero louvor. Iniciamos as nossas reflexões dizendo aos irmãos que o livro de Sefer Tehilim, ou o livro dos Salmos, é um livro que sempre está conclamando o povo de Deus a louvar a Deus, a louvar a Deus. Hoje pela manhã, na leitura que me foi permitida aqui pelo pastor Ducler, nós lemos aqui o Salmo 136, aquele salmo responsivo que nós lemos, e os irmãos vão lembrar, onde responsivamente
não é? Nós dizíamos, não é? Louvai o Senhor porque Ele é bom. A igreja respondia, porque a sua benignidade é para sempre. Não é? Eu vou falar a parte A, você fala a parte B. Louvai o Senhor porque Ele é bom. Amém. Dura para sempre, ou é para sempre. Não é? Então o livro dos Salmos, ele tem sempre essa composição. Ele retrata momentos históricos relativos à história de Israel, retrata esses momentos históricos, e ele nos conclama, não é? A adorarmos a Deus, pela grandeza de Deus. O Salmo 46 fala da grandeza de Deus. O Salmo 23 fala de um outro atributo, né? O Senhor que é o pastor, aquele que guarda o seu povo. O Salmo 24, que fala, né, da onipotência de Deus. Do Senhor é a terra, o Criador, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. E essas coisas todas que nós sabemos aí em torno do livro dos Salmos. Então o livro dos Salmos, ele vai estabelecer considerações sobre a historicidade hebraica, dos hebreus, sobre a grandeza de Deus, e sempre nos conclamando a adorarmos a Deus. Aí nós já estabelecemos algumas considerações preliminares aqui, não é? Eu quero me abster de estar levantando, ainda que seja algumas poucas considerações sobre aquilo que já foi dito, mas nós queremos agora, a partir então desse tópico 2 aqui da nossa mensagem, nós somos estimulados a louvar a Deus em todo o tempo. Eu não sei qual o tempo que você está vivendo hoje, eu não sei qual o tempo. Não é? É difícil, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós louvarmos a Deus. Às vezes tem alguns momentos, mas você pode falar, pastor, não é? Nós devemos louvar a Deus em todo o tempo. É lógico que devemos. Mas às vezes nós, ainda que somos crentes, homens e mulheres de Deus, nessas oscilações que temos do nosso temperamento, nessa nossa fragilidade adaptativa da vida, às vezes algumas pessoas com maior ou menor proporção nesse processo de adaptação, de assimilação dos embates da vida, às vezes algumas pessoas ficam desestimuladas. Mas hoje a palavra do Senhor, ela é categórica em nos estimular a louvar a Deus em todo o tempo. Amém? A louvar a Deus em todo o tempo. Tem um texto que ecoa aqui na minha cabecinha, não é que já há muitos anos, mas a gente está vivenciando muito contexto aqui, graças a Deus por esse momento glorioso para a minha vida, aqui na Igreja Betânia. Eu me lembro, não é? Logicamente, da forma peculiar como Deus trabalhou no Congresso dos Jovens, em torno do livro de Abacuque, não é? E Abacuque, ele foi um homem levado por Deus a louvar a Deus em todo o tempo. Louvar a Deus em todo o tempo. Às vezes tem alguma demanda, alguma situação, mas será que você pode louvar a Deus? Será que você pode adorar a Deus? Será que hoje nós podemos adorar a Deus? A palavra do Senhor, então, ela continua ecoando: louvai a Deus em todo o tempo. Louvai o Senhor, louvai todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco. É grande para conosco. Eu já falei isso aqui e vou voltar a falar para os irmãos. Certa feita, uma pessoa, um especulador, tem pessoas especuladoras dessa vida, né? Tem pessoas que se acercam da gente, que às vezes eles querem dar uma contribuição, uma reflexão positiva. Agora tem pessoas que às vezes são especuladoras. Pode ser, né? Não vou julgar, né? Mas às vezes pode ter. E essa pessoa se aproximou desse rabino e disse assim: rabino, não é? O alto representante lá da religiosidade judaica, não é? Logicamente que os irmãos conhecem, mas de repente tem pessoas na internet que nós não sabemos, né?
Então o rabino, que é um pastor, o líder religioso lá dos judeus, da sinagoga judaica, ele foi abordado por essa pessoa e disse: onde é que estava o seu Deus quando 6 milhões de judeus foram dizimados na Segunda Guerra Mundial por Adolf Hitler? Onde é que estava? Quando os judeus foram dizimados nos campos de concentração de Auschwitz, onde que você estava? Onde que estava o seu Deus? E ele disse: o meu Deus estava onde sempre esteve, somente procurando alguém para adorá-lo, só. Deus está no controle de todas as coisas, aleluia, glória a Deus. Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle dos negócios, Deus está no controle. Ele quer que eu tenha essa convicção, Ele quer que eu saia daqui nesta noite convicto de que Ele precisa ser adorado, porque Ele está no controle. Ele está no controle de todas as coisas, de absolutamente todas as coisas. Então nós somos estimulados a louvar a Deus no tempo passado, porque Ele nos deu os recursos para que, através da pessoa do seu Filho Jesus, nós fôssemos salvos. Nós tínhamos uma dívida diante de Deus, essa dívida que está muito bem catalogada, registrada, narrada pelo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2 e no versículo 8. Havia uma dívida, não é? Que eu já tenho falado aqui nos cultos de terça-feira, vez ou outra nós pontuamos alguma coisa nesse sentido, nos cultos de ensinamento bíblico, não é? Havia uma dívida impagável. E o exemplo que a gente dá, não é? A comparação que a gente estabelece, é como você pegar, não é? A fatura do cartão de crédito, e você tem o máximo e o mínimo. Diante de Deus é como se nós tivéssemos uma fatura e nós não tivéssemos condições de pagar a dívida diante de Deus. Agora, isso não é uma teoria, isso é uma realidade. Eu não tinha condições de pagar essa dívida diante de Deus, não é? Hoje eu estou usufruindo um privilégio muito grande diante de Deus. Colossenses Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que nós estamos aceitados hoje nos lugares celestiais em Cristo. Mas Deus, Ele sempre me lembra, você tinha uma fatura que você não conseguia pagá-la na íntegra. É como se você não pagava nem o mínimo, você precisava parcelar. Aí quando veio Jesus, aí é por isso que eu preciso adorá-lo. Quando veio Jesus, Ele se entregou por mim, Ele pegou aquela fatura, aquele débito impagável, onde eu não poderia pagar o máximo, eu pagava o mínimo, e Ele pegou a fatura, e Ele colocou no mundo espiritual, e colocou diante de Deus, Ele cravou-a na cruz, e Ele pagou integralmente aquela fatura que pesava sobre os meus ombros. E é por isso que eu preciso adorá-lo no tempo passado, porque Ele veio, João capítulo 1, é isso que João, na sua narrativa de João capítulo 1, que se assemelha muito a Gênesis capítulo 1, ele diz: no princípio era o verbo, não é? A palavra verbo no grego, logos, aludindo à pessoa do Senhor Jesus, era a palavra, Jesus, a palavra de Deus, a manifestação de Deus, o Emanuel, Mateus capítulo 1, versículo 23, o Emanuel, Deus se fazendo conhecer em nosso meio. E ele diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se manifestou entre nós, e vimos a sua glória, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Sabe lá o que é isso, irmãos? Sabe lá o que é isso? Eu preciso me compenetrar, me conscientizar dessas coisas. Não é? Sair do formalismo religioso, da passividade religiosa e tentar compreender essa realidade. O que eu era e o que eu sou hoje. Quais os prejuízos que pesavam sobre os meus ombros e quais as regalias, os privilégios que eu tenho hoje no mundo espiritual. E frente a tudo isso, frente a esse elenco, essa relação de privilégios que hoje homens e mulheres nós temos diante de Deus, nós somos conclamados a louvar ao Senhor. Será que você pode levantar sua mão e louvar a Deus? Louvar ao Senhor, louvar ao Senhor, e pedir para Deus, falar: Deus, me ajuda a entender isso, Pai. Eu ouço falar tanto isso, Pai. Será que eu estou entendendo isso, Pai? Eu não quero apelar aqui para nenhum tipo de sentimentalismo, entendeu, irmãos? Não é essa a nossa proposta teológica, bíblica, na nossa exposição. Mas que nós sejamos tocados pelo Espírito Santo de Deus a entendermos essa realidade. O prejuízo que pesava sobre os nossos ombros, na medida que Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, e no versículo 10, ele diz: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos igualmente se extraviaram. Romanos 3, 23, ele diz: porque o salário, não é o melhor, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí sim, Romanos 6, 23, ele diz: e o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos nessa condição, éramos mortos, destituídos, afastados, separados. Havia uma ponte entre nós e o nosso Deus. Mas através de Jesus Cristo, através do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Supremo Pastor, do maior de todos, Jesus de Nazaré, através dele hoje nós temos essa condição privilegiada. E é isso que no momento posterior do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz, não é? Versículo 11, ou melhor, no versículo 11 ele diz: ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Aí é para mim e para você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É por isso que eu preciso louvar a Deus. É por isso que eu preciso glorificar a Deus. É por isso que eu preciso exaltar a Deus, porque Ele me salvou. Ele me salvou para uma santa vocação. Ele me fez sacerdócio real. Ele me fez povo santo. Ele me colocou numa condição privilegiada na sua presença. Então no passado eu preciso adorar a Deus no tempo passado, porque Ele nos chamou para sermos esse valoroso grupo de homens. No passado, porque aquele que chamou, Ele tem ajudado esses valorosos homens e mulheres ao enfrentamento positivo de todos os percalços que nós enfrentamos na vida. Sim, Deus que tem ajudado a tua vida até aqui, Ele tem ajudado você tanto tempo, Ele continuará ajudando a tua vida. Eu posso louvar a Deus, porque aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para acabá-la até o dia, o último dia da nossa vida, da nossa existência. No passado, porque nós podemos recorrer à nossa memória, porque nós somos muito esquecidos. Somos muito esquecidos. Às vezes nós somos esquecidos. E eu não estou com isso aqui julgando a tua vida, a sua vida privada, a sua vida interna. Mas nós somos esquecidos.
Nós gostamos de pedir coisas para Deus, e é muito bom pedir coisas para Deus. A Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, ao que bate se abre, ao que busca encontra. Podemos pedir, não é? Podemos pedir. Mateus capítulo 6, no modelo de oração, Jesus diz: olha, entra lá no teu quarto, no teu aposento, no teu local oculto, na tua vida diante de Deus, e ora o teu Pai que te vem em oculto, para a gente pedir, para a gente comungar com Deus. Quer dizer, comungar, estabelecer uma relação íntima com Deus, uma comunhão com Deus. E vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós comungamos com Deus, nós pedimos para Deus, mas a Deus, às vezes Deus, Ele quer estimular a minha memória. Quer estimular a minha memória, para que eu me lembre das coisas de Deus. Quem eu era, né? O pastor Lorival hoje, eu estou tomando a liberdade, porque foi ele que falou publicamente. Ele lembrou, fez um bom exercício, que todos nós precisamos fazer. Quem eu era? Quem eu era? Ah, mas eu nasci num berço evangélico. Mas amém, mas nós estávamos destinados para alguma coisa, era isso. Essa era que é a minha história. Sem Jesus Cristo nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. É um tema que não é muito bem tratado em alguns segmentos, e eu não quero aqui fazer nenhum tipo de julgamento a segmento, a instituição absolutamente de ninguém, mas são coisas interessantes para serem ditas. São coisas que nos confrontam do ponto de vista positivo, que nos levam a uma maturidade cristã diante de Deus. Era isso que eu era. Eu, no meu caso, né, que nasci numa família cristã, fui criado de pequenininho lá na igreja presbiteriana, mas me desviei, não queria saber nada de igreja, nada de coisa nenhuma, não é? Mas um dia Jesus me achou. Foi uma noite, Ele me achou. Oh, irmãos, Ele me encontrou. Eu estava deprimido, meu Deus. Eu estava deprimido, eu fumava muito, eu bebia. E eu comecei a falar com Deus. Foi o meu caminho de Damasco. E eu falei: Senhor, se o Senhor é Deus, por que eu estou passando tudo isso? E Deus começou a trabalhar no meu coração. Ele falou: vai caminhando aí, vai caminhando. Vai caminhando. Não é? Pega esse maço de cigarro. Eu olhei para o meu maço de cigarro, sendo um Continental com filtro. Ele falou: pega e joga fora. Eu falei: poxa, meu pai, não é? Mas eu não ouvia essa voz, mas era alguma coisa que falava aqui no meu coração. Falava no meu coração: joga isso fora. Aí Deus tocando, eu não ouvia a voz, mas Deus ministrando no meu coração, falou: e esse isqueiro aí? Era um bique chama, né? Né? Joga. Eu falei: poxa, até o bique, né? Dei ainda uns toques assim, né? Aí Deus começou a ministrar no meu coração, e eu chorava, irmãos. E Deus me levou para uma igreja, a igreja do chamado Relógio, lá no Ipiranga, na época pastoreada pelo pastor Alfredo Requidal. E o Senhor disse: entra aí, Djalma, entra aí. E eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Era um culto de doutrina, e eu não queria mais parar de falar. Eu me sentei perto de um homem, eu falei: olha, porque aconteceu uma coisa comigo. Ele falou: fica calmo aí. Ele percebeu que eu estava, né, meio exaltado. Ele falou: fica calmo aí, não é? E eu falei: eu quero receber Jesus como meu Salvador. Aleluia. Fala para o pastor para fazer um apelo. Meu Deus, eu preciso lembrar dessas coisas, para exaltar a Deus, para sair dessa superficialidade religiosa e entrar no âmago da palavra e perceber quem eu era. Um homem chamado Jonathan Edwards, não é? Eu não me lembro assim de muitos dados, mas ele tinha um sermão que foi pregado, que todos os estudantes de teologia, os estudiosos da palavra de Deus, como o pastor Ducler, se conhecem muito bem. No livro Heróis da Fé, da Casa Publicadora Assembleia de Deus, até dentro lá do elenco
da biografia, das grandes biografias consta, não é? A biografia de Jonathan Edwards. Esse homem, certa feita, ele pregava um sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. A história diz que ele tinha até um problema visual. Ele lia o seu sermão, mas aquele homem, ele tinha a unção de Deus na vida dele. Amém. E de alguma forma Deus permitiu com que ele conduzisse aquele público-alvo, aquela plateia, a sentir realmente os seus pecados, a sentir que se não fosse a mão de Deus, eles cairiam no inferno. Aquele homem, inclusive, ele foi expulso da igreja dele, porque ele não estava concordando com alguns jovens que queriam tomar a ceia e mantinham práticas de fornicação, relação sexual para pessoas que não são casadas. E ele era uma pessoa contundente, era uma pessoa incisiva, porque tinha compromisso com Deus. E de alguma forma, isso não acontece do ponto de vista da razão. Isso não acontece simplesmente através das elucubrações, das reflexões teológicas ou psicológicas, ou seja lá o quê. Isso acontece quando o Espírito Santo começa a descortinar o mundo espiritual e demonstrar para as pessoas qual é o seu real estado. E ele conseguiu, na direção do Espírito Santo de Deus, fazer com que aquelas pessoas percebessem que o que segurava elas era a mão de Deus que estava por baixo, sustentando aquelas vidas, porque senão elas cairiam fatalmente nas profundezas do inferno. É uma mensagem contundente, é uma mensagem dura, mas as pessoas, diz a história, que eles se seguravam no banco e falavam: pregador, ora por mim, porque eu sinto que eu estou caindo nas chamas do inferno. Eu sinto que eu estou caindo. Esse sermão chama-se Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Você pode chamar eventualmente aí no Google, você vai ver um pouquinho do sermão dele, que hoje em dia esse sermão não teria a mínima repercussão no século 21, onde as pessoas gostam de ouvir palavras motivacionais, não é? Palavras de vitória. E eu creio no Deus da vitória, mas evangelho acima de tudo, sobretudo, é adorarmos a Deus, porque eu não era absolutamente nada, mas Jesus, Ele me encontrou. Glória a Deus. Será que você pode levantar sua mão e adorar a Deus? Porque Jesus te encontrou. Foi Ele que te encontrou. Ainda que você nasceu num berço evangélico e que você nunca veio a se desviar, mas o nosso destino sem Cristo era o inferno, as chamas do inferno. Mas através de Jesus Cristo, Ele nos salvou. E Deus, Ele apela para a nossa memória, então. Para a nossa memória. Eu vou louvar a Deus em todo o tempo, no tempo passado, porque lá no passado Ele tem feito coisas comigo maravilhosas. E acerca disso, o Salmo 103, que é um salmo de Davi também, ele disse: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele que sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. E Ele vai estabelecer tantas outras considerações que devem nos levar, nos motivar a adorarmos a Deus no tempo passado. E quando eu vou adorar a Deus lá no tempo passado, seguindo essa orientação do Salmo 117, eu posso apelar para aquilo que Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, nos diz em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para conosco. Antes de eu falar adoração a Deus no tempo presente, eu quero falar um pouquinho aqui no tempo futuro. Eu posso adorar a Deus nessa perspectiva da orientação deixada pelo salmista aqui no Salmo 117, no tempo futuro. Nós somos convocados a adorá-lo, porque nós aguardamos aquilo que na teologia nós chamamos da parousia do Cristo, ou seja, a vinda de Cristo. A vinda de Cristo. Será que você pode adorá-lo nesta noite? Será que você pode adorá-lo porque você espera a vinda de Jesus Cristo? A vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus. No meio desse culto, onde os ânimos, né? Nossos ânimos estão assim bem apaziguados, mas o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha aqui nesta noite, e Ele quer que eu o adore, porque muito em breve, eu não sei quando, mas Ele virá. Ele virá, Ele virá, Ele virá repentinamente, Ele virá abruptamente, Ele virá num momento, e Ele vai arrebatar a sua igreja para a sua glória. E é isso que o Espírito Santo de Deus, Ele quer, que eu esteja interagindo com essa realidade, mas que eu esteja transcendendo as letras, que eu esteja indo além das letras, porque às vezes eu somente fico na letra, na teoria. Eu conheço muita coisa, o pastor começa a falar de coisas que eu já sei, mas será que eu estou realmente inteirado? Eu estou aprofundado? Eu estou imerso? Eu estou envolvido? Eu estou compenetrado dessa realidade espiritual? Deus, Ele quer que eu o adore no tempo futuro, porque no tempo futuro Ele fará uma grande coisa. É o chamado rapto da igreja, o arrebatamento. Aquilo que no grego é o arpazo, arrebatar com intrepidez. E acerca dessa realidade, eu não vou citar aqui o texto, né? Vocês conhecem. Paulo, ele começa dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Olha, irmãos, que coisa linda. Eis aqui, amados, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, nem todos dormiremos, vamos morrer, mas na verdade todos seremos transformados, porque num momento, num abrir e fechar de olhos. Agora eu estou falando isso porque nós devemos adorar a Deus no tempo futuro, porque no futuro próximo, é muito próximo, talvez será nessa noite, eu não sei, oxalá que Ele venha nessa noite. A irmã Madalena falou Maranata, não é isso, irmã Madalena? Maranata. Oxalá que Ele venha, Maranata, ora vem Senhor Jesus, oxalá que Ele venha nesta noite, para arrebatar a sua noiva, a sua igreja, e Ele quer me encontrar louvando o nome dEle, adorando o nome dEle, exaltando o nome dEle, Kalai Sokomenai Assumianda Rabachai. E é sobre isso que Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E aí ele começa a falar uma série de outras coisas, e eu quero parar por aqui para dar a solução de continuidade. No futuro, nós podemos adorá-lo porque cremos que o Deus de toda indescritível misericórdia continuará conosco. Ele continuará contigo, viu, irmão? Viu, irmã? Ele continuará contigo. Vai adorando a Ele, porque até o último dia da tua vida, a boa mão do Senhor estará conosco, a boa mão do Senhor estará contigo, a ajuda de Deus estará do teu lado.
no futuro, porque cremos, como nos dizeres de Paulo aos Filipenses, tendo por certo isso mesmo, Filipenses 1,6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, tem uma boa obra que Deus começou na minha vida e na tua vida, mas essa boa obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo, e eu preciso estar adorando, louvando a Deus, cumprindo aqui essa recomendação, que o salmista nos deixa: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco. Deixa eu falar um pouquinho mais baixo. Agora eu posso adorar a Deus no tempo presente. No tempo presente. Já falamos do passado, do futuro. No tempo presente nós o louvamos, porque Ele sempre foi e Ele sempre será, mas Ele continua sendo fiel conosco. Ele foi, Ele será, mas Ele é fiel conosco. Ainda que muitas vezes nós não entendamos o trabalhar de Deus, mas Ele é fiel. Ainda que nós não entendamos o trabalhar de Deus, às vezes você tem passado por algumas experiências, as quais você não entende. A criança não entende, o adolescente não entende, às vezes o adulto não entende, mas Ele continua sendo o mesmo. Aquele que é e que será, Ele é ainda. Ele foi, o melhor dizendo, Ele será, Ele continua sendo, Ele é. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Não é? Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é passado, Ele é o mesmo hoje, Ele é presente, e Ele será eternamente. E por conta disso eu preciso no tempo presente, hoje, adorá-lo. Ainda que eu não entenda alguns processos, ainda que eu não entenda alguns encaminhamentos, mas Ele é o já, Ele é o eu sou. Para Moisés Ele era o eu sou, não é? Quando o Senhor chamou Moisés lá em Horebe, não é isso? Lá em Êxodo capítulo 3, Moisés disse: Senhor, o Senhor vai me mandar para falar com aquele povo lá, que está há 430 anos lá na terra do Egito, não é? Então o que eu vou dizer para ele, Senhor? Qual é o nome do Deus aí que tá te mandando, Moisés? Aí o Senhor, com todas as letras, disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que sou, me enviou a vós. Ele é. Sabe o que significa eu sou, irmãos? Ele é aquilo que o momento requeira que Ele seja. Eu sou é muito abrangente. Significa, olha, eu sou o Deus do passado, eu sou o Deus do futuro, mas eu sou o Deus do já. Eu sou o Deus de agora. E Deus, Ele quer que eu saia daqui nesta noite, da sua casa, louvando, adorando o nome dEle, porque Ele é o Deus de agora. Ele é o Deus que está com o seu braço estendido sobre a sua vida agora. Ele é um Deus que te ampara agora. Ele é um Deus que te ajuda agora. Ele é um Deus que te fortalece agora. Ele é um Deus que te consola agora. Você crê nisso? Levante a sua mão. Eu já estou indo para o finalmente aqui. Glória a Deus. No presente nós o louvamos porque Ele continua suprindo. No presente nós o louvamos porque Ele continua abençoando. Lembra aquela bênção lá que o Senhor Ele orientou a Moisés? A Moisés falou: Moisés, orienta Arão, que eu quero que eles abençoem o povo, viu? Esses homens que Deus tem levantado aqui é tudo para abençoar o povo. A gente está aqui para abençoar no nome de Deus. A gente não tem nada da gente mesmo. Não é verdade? Mas Deus levantou o pastor do Clé para abençoar a gente. Glórias a Deus. E nós somos levantados para abençoar o povo. Porque Deus, o nosso Deus é já, Ele abençoa. E Ele tem uma bênção para a tua vida. E eu me lembro, eu gosto muito de me respaldar naquela bênção. Não é porque Deus, Ele sempre, o Deus do presente, que nós somos conclamados, segundo a recomendação do Salmo 117, adorá-lo. Ele sempre, no presente, Ele quer, não é que nós tenhamos a convicção de que Ele nos abençoa hoje.
Ele nos abençoou e Ele continua abençoando. E qual era a bênção que Deus orientou para que Arão e os seus filhos ministrassem sobre os filhos de Israel? Número 6, 24 e 26, não é? Yavarecha Adonai veish berecha. Yair Adonai panai velecha vihunecha. Isa Adonai panai velecha veiasen lecha shalom. Isto é, que o Senhor te abençoe agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde agora. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti agora. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É agora. Nós louvamos a Deus porque Deus nos abençoa agora. Você louva a Deus nesta noite porque Deus te abençoa agora. Você louva a Deus, você adora a Deus nesta noite porque o Senhor que te chamou e que te colocou aqui na sua casa, ou preparou você para estar assistindo esse culto na tua casa. Deus, Ele quer que você o louve agora, no presente, porque é hoje. Ele ministra uma bênção sobre a sua vida. Hoje no presente nós temos o privilégio de adorarmos o nosso Rei Jesus, pois Ele ainda salva, Ele liberta o homem, Ele é companheiro do homem, Ele o leva para o céu, Ele prepara homens e mulheres, Ele começa a lapidar a vida de homens e mulheres para que possam melhor servi-lo, e os prepara para irem à sua glória. Abaixa a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, meu Deus, pelo teu socorro, pela tua providência. Ó Deus, nós oramos e te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor é o Deus da nossa providência. É assim que oramos no nome de Jesus, e quem crê diga amém. Que as palmas louvem o Senhor Jesus, amém.